Sabe aqueles momentos em que a gente se sente totalmente desconectado daquilo que a gente é, que parece que a gente vive um dia atrás do outro, todos os dias são iguais, a gente meio que tá vivendo num piloto automático, parece que não vê propósito no que a gente tá fazendo e a gente fica se perguntando: cadê aquela grande conexão que eu tinha comigo mesmo? Pois é sobre isso que eu quero falar hoje, no episódio 4 do Alfazemas da Alma no YouTube. Oi, eu sou a Nath e hoje eu vou falar sobre rituais que me reconectam comigo mesmo. O que me faz voltar para minha essência, voltar para mim? E eu acho muito legal falar sobre isso agora, porque eu estou vivendo um momento muito em que eu me sinto bastante desconectada comigo. Então eu fui buscar novamente esses recursos para tentar voltar para essa minha conexão espiritual comigo. E eu sou uma pessoa muito de ciclos, eu sempre falo isso aqui, sempre deixo muito claro, ciclos que eu gosto de aparecer, ciclos que eu gosto de ficar mais recolhida, e neste momento eu tô vivendo um ciclo muito grande de recolhimento. Talvez porque, provavelmente, né, porque eu tô prestes a ganhar o meu bebê, já estou com 37 semanas de gestação, no momento em que eu gravo esse vídeo, então eu tô vivendo um momento de transformação muito grande, em que eu abri muito espaço na minha vida para receber o meu filho, e eu sei que muitas mudanças elas já estão acontecendo, não só, né, no meu físico, mas no meu mental, no meu emocional, em como eu enxergo a vida, valores, e eu tenho certeza que isso vai ser muito mais e muito mais evidente, muito mais forte quando ele chegar. Mas vivendo esses momentos me fez voltar a entender, assim, o que a Natália até agora consegue trazer de exemplos de reconexão. O que me faz voltar, assim, para aquela minha essência, olhar de novo para mim e até me inspirar para vir gravar vídeos ou para escrever o que me traz, o que me leva para aquele lugar tão bonito de flow, assim, com a vida, né? Parece que quando a gente está conectado, né? Pelo menos para mim, quando eu me sinto conectada, a vida flui muito mais fácil, eu me sinto menos culpada por não estar talvez produzindo, ou produzindo como eu gostaria, ou fazendo o que eu gostaria, e às vezes é só aquela vontade de, ok, vou ficar aqui sentada no meu canto, assistindo meu Netflix, ou lendo meu livro, sem falar muito com ninguém, só realmente internalizando coisas. Então, para mim funciona assim, como eu disse, sou de ciclos, eu internalizo muitas coisas, e quando eu vejo a necessidade de me voltar a reconectar, eu uso esses recursos para depois botar para fora tudo aquilo que eu fui aprendendo, que eu fui entendendo sobre mim. E eu acho muito importante, eu vou trazer aqui os rituais, e na verdade eles não precisam ser rituais, são só pequenas pontos de coisas que eu gosto de fazer que me reconectam comigo. E esses são só exemplos, mas são exemplos que me fazem ver o quanto é importante a gente se entender, a gente se reconhecer, se autoanalisar, principalmente quando a gente está fora de alguma situação. Então eu já analisei, eu cheguei nessa lista de coisas porque eu já analisei em outros momentos o que eu fiz, o que funcionou, o que não funcionou. A gente ouve dicas de várias pessoas, mas o melhor é sempre colocar em prática e entender e olhar para si, porque nós somos indivíduos únicos. Então, o que talvez eu vá trazer aqui não tenha nada a ver com o que você colocaria no seu dia a dia, o que você usaria. Então, por isso que a autoanálise, ela é muito importante. Mas espero que de qualquer forma, o vídeo sirva como uma inspiração para você fazer a sua lista ou a sua própria autoanálise. E a primeira coisa que eu queria falar, então, que me conecta muito com quem eu sou, é isso aqui. É olhar para o meu altarzinho, que eu tenho aqui na sala da minha casa, né? Acender um incenso, acender uma vela, tenho a minha fonte. Então, cada coisa aqui tem uma simbologia para mim, né? A água me traz esse senso de ser mais fluida com a vida, né? Ultrapassar as barreiras, as dificuldades com mais facilidade, contornando, sendo mais flexível, né? Então eu tenho
Tem o incenso, que me traz a leveza, né? Ficar visualizando a fumaça do incenso. A vela com aromas bons que trazem aquele acolhimento, né? Às vezes um aroma um pouco mais doce, às vezes um aroma um pouco mais cítrico, dependendo do meu momento, né? As plantas, né? A planta que me traz essa coisa da vida, do crescer, de que tudo são fases, né? Às vezes a gente precisa ser regado um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, às vezes a gente precisa de um pouco mais de sol, às vezes a gente precisa se recolher, né? E os meus cristais para trazer muitas energias. Então, quando eu olho para isso, me traz de volta para aquele lugar de magia da vida, entende? Que me ajuda nesse equilíbrio entre o meu ser muito racional em muitos momentos e me traz um pouco dessa magia, que é para aliviar realmente os processos e é para que eu volte para mim, né? Que eu possa ter um momento de silêncio, né? Então, o silenciar para mim é muito importante. Às vezes eu não vou estar nem internalizando muitas coisas ou pensando muitas coisas ou, né, entrando numa profundidade analítica de como eu sou, do que fazer. Às vezes é simplesmente estar em casa fazendo as coisas da casa, mas em silêncio, sem TV, sem rádio, sem nada, sem música, sem podcast, sem colocar informação para dentro, só realmente conectada com o que eu esteja fazendo e fazer esse pequeno ritual, né, de acender um incenso ou uma vela ou prestar atenção na fonte, isso já me traz muito, me leva muito para esse lugar de conexão comigo. A próxima coisa que eu gostaria de falar, que daí é o contrário desse silenciar, são músicas. Eu tenho uma habilidade que eu costumo brincar e dizer que ela não é muito útil, que é a facilidade de aprender letras de música. Eu não canto bem, não sei cantar, mas eu tô sempre cantando, nem que seja na minha mente. Então eu tenho uma facilidade muito grande para aprender letras de música, desde que eu aprendi a falar inglês, ou também enquanto eu estava aprendendo, eu aprendi também a prestar atenção e tenho essa facilidade. E então eu gosto de cantar, eu gosto de aprender as músicas que eu gosto para cantar junto. E colocar as músicas, principalmente músicas nostálgicas, principalmente músicas que voltam para algum período gostoso da minha vida ou algum período que eu já ultrapassei, mesmo que tenha sido difícil, eu já ultrapassei. E isso me conecta, me traz de novo uma conexão. Eu acho que a música, né, a arte em geral, ela faz isso com a gente. E para mim a música, às vezes eu tô meio para baixo, se eu coloco ali uma playlist que eu gosto. Inclusive eu tenho uma playlist do Alfazemas da Alma, que eu vou colocar o link aqui embaixo também, com algumas músicas que me fazem, assim, que diversos momentos da minha vida me trouxeram de volta para esse lugar de conexão. Se vocês quiserem checar, vou deixar na descrição do vídeo. E vocês vão ver que são músicas, elas podem ser bem diferentes umas da outra, algumas em português, outras em inglês, mas todas elas têm um significado para mim de algum momento em que eu vivi. Então, é incrível, às vezes eu, né, vivenciei esse momento de silêncio, normalmente esse é o meu processo, vivencio esse momento de silêncio, esse momento de mais internalizar, e quando eu vejo, principalmente num dia bonito de sol, porque eu também funciono muito com as estações do ano, eu funciono muito conforme estão os dias, se os dias estão ensolarados para mim, eu sou mais feliz, então eu coloco uma música nostálgica, eu canto alto, é uma das formas de extravasar e uma das formas de me reconectar, sabe? Nem que seja com aquela pessoa que eu fui antes, aquela pessoa que já passou por aquele momento complicado e que agora consegue ouvir a música e cantar, extravasando todos aqueles sentimentos que tenham sido talvez um pouco mais complicados de lidar no momento. Outra coisa que eu amo fazer e que me reconecta comigo, que me traz esse senso de propósito, né, de fazer algo para outras pessoas, é cozinhar. Eu já tive uma confeitaria aqui em Queenstown, onde eu moro, eu gosto muito de fazer doces e gosto, né, minha paixão é fazer doces e fazer pães. Então eu gosto das duas coisas. Eu gosto de cozinhar comidinha básica ali, mas a minha paixão mesmo, sempre que eu preciso desse momento, eu vou fazer um pão, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer uma sobremesa. Eu acredito que todas as coisas que são manuais, feitas de forma artesanal, a gente consegue colocar uma intenção
a gente consegue pensar naquela pessoa que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo, seja para nós mesmos, ou seja para dar de presente, ou seja para convidar as pessoas para vir na sua casa. Ajuda muito, assim, eu sei que é algo que eu faço bem, é algo em que eu, né, em que eu sou boa, então eu consigo valorizar aquilo ali de uma forma muito diferente. E depois também apresentar isso, né, seja para os amigos, ou seja, sentar eu mesma e comer, o prazer que a gente tem, ou o prazer de ver os amigos, né, a família realmente ali reunidos, dividindo aquilo que eu fiz e gostando e apreciando, e a gente podendo comentar, e quantas conversas rolam ao redor disso também, né? De uma comida boa, uma sobremesa boa, então momentos que ficam para sempre na memória. Mais um outro ponto que não poderia faltar nessa minha lista de artimanhas para reconexão comigo mesma seriam assistir vídeos sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre filosofia. Eu tô sempre assistindo vídeos no YouTube, aqui no YouTube, ou ouvindo podcasts ou vídeos aqui também, né? Nem sempre eu consigo sentar para ver os vídeos, mas eu gosto muito de colocar, deixar rolar. Também nesses momentos em que eu estou cozinhando, ou momentos em que eu esteja arrumando a casa ou fazendo outras coisas, eu gosto porque me faz pensar, me faz olhar as coisas às vezes de uma perspectiva diferente, ou se eu tô passando por um momento um pouco mais delicado, tá? Me traz uma outra perspectiva para aquele momento, ou uma outra ideia, né? Ou eu passo a reconhecer algo em mim que vai me fazer sentido e que vai me ajudar, né, a ultrapassar esse momento difícil. Ou se eu tô vivendo um momento muito bom, de uma conexão muito grande, ele vem agregar, às vezes porque eu vou trazer aqui, ou para conversas no geral, ou às vezes dar aquele despertar, assim, de algo para escrever, que vai fazer sentido. Então, ouvir outras pessoas, né, através dos vídeos, porque é onde a gente consegue chegar para mais pessoas, né, onde a gente atinge um maior número de pessoas, para mim é muito importante e faz bastante diferença, principalmente nos momentos em que eu tô um pouco mais fora de mim. E, né, depois de ouvir todos esses vídeos, de me reconectar comigo mesma, ter boas conversas. Ter boas conversas para mim é muito enriquecedor, né? Aqui eu tô nesse papel da pessoa que fala, mas por isso que eu sempre digo que para mim também é importante quando vocês também falam de volta e que existe, né, que exista essa troca. Eu acho que ela é muito enriquecedora, né? Não tem como negar que trocas, elas são muito enriquecedoras. E para mim isso é muito, muito válido e eu prezo bastante por trocar, para aprender a crescer, entender como as outras pessoas funcionam, né? O que eu posso utilizar dessas artimanhas também para facilitar para mim os meus próprios processos. Então, boas conversas com certeza está nessa lista. E não podia faltar, né, o contato com a natureza, seja seja através de uma caminhada. Eu gosto muito do mar, eu gosto muito da praia, então e eu não moro num lugar de praia, pelo contrário, eu moro em um lugar de montanhas, frio, então no inverno essa conexão com a natureza, ela fica um pouco mais truncada, um pouco mais difícil, mas sair, dar uma caminhada, respirar um ar puro, né, de novo talvez trazendo algumas músicas que eu gosto, ou simplesmente o silêncio, né, o apreciar as paisagens, as pessoas, estar no momento, ou ficar com os meus próprios pensamentos e chegar a conclusões legais, às vezes de questões em que eu esteja trabalhando em cima. Então isso para mim, né, estar no meio da natureza, prestar atenção na vida acontecendo ao meu redor, que às vezes eu confesso que eu esqueço, né, que existe muita vida, muita coisa acontecendo ao meu redor. Então, ter esses momentos me ajuda ok, parece que agora estou energizada, né? Principalmente em dias bonitos, dias de sol, poder pegar um sol e me energizar, né? Trazer vitamina para esse corpo e para essa vida. E esportes também, né? Eu coloquei a natureza e os esportes. Eu joguei vôlei desde os meus 9 anos, agora, por questões, né, de estar grávida, não estou jogando mais,
mas desde os meus 9 anos eu tenho contato com o vôlei, sempre gostei muito de esportes no geral, mas a minha paixão é o vôlei, então sempre que eu estou dentro da quadra, tenho oportunidade de estar dentro da quadra, eu tenho um senso de pertencimento muito grande, né? E eu lembro de momentos em que comentei em vídeos passados, né, que eu perdi meu pai, ou na época que ele estava muito doente. Eu me lembro que foi uma época em que eu voltei a jogar vôlei aqui em Queenstown, na Nova Zelândia, e foi muito bom, muito importante para mim, porque eram 2 horas de treino e jogo em que eu não pensava em nada fora, em que era simplesmente eu ali na quadra, focando naquilo que estava fazendo, uma atenção assim plena naquilo, né, em executar e fazer o meu melhor. E é muito legal ver a memória muscular, né, entrar na quadra e parece que outra pessoa, porque eu funciono totalmente diferente quando eu tô dentro da quadra, então pra mim também é uma forma de me reconectar com algo que eu sou boa, com algo que eu amo fazer, algo que eu faço desde criança, né, que me traz tantas histórias, tantos ensinamentos, tantas amizades que eu trago até hoje e que eu ainda consigo trocar muitas coisas, então é mais uma questão de, ok, isso é o meu esporte. Mesmo assistir na TV, vôlei pra mim é muito legal. Parece que eu estou vivendo aquele momento de verdade com as meninas ou com os meninos do vôlei. Então é isso, esses são os meus recursos, né? Os recursos em que eu aprendi sobre mim mesma, que me fazem bem, que me fazem voltar para esse lugar mais espiritual, de mais conexão, de mais leveza na minha vida. Um dia eu sinto de fazer mais uma coisa, outro dia eu sinto mais de fazer outra, e sem cobrança, mas utilizando desses recursos, eu vou conseguindo chegar no meu objetivo de ser um pouco mais água, de ir ultrapassando as situações, a vida, sendo flexível e conseguindo trazer leveza para a minha vida, e eu espero que um pouco para a vida de vocês também. Então me conta aí, vocês já sabem quais são os recursos de vocês, de reconexão com vocês mesmos? Vocês já pararam para pensar sobre isso ou nunca pensaram sobre isso? Tem rituais? Me conta um pouquinho mais para eu saber e para as outras pessoas saberem também e utilizarem disso, quem sabe, para montar a própria lista delas, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui, por participar desse meu projeto, que vem do coração, um projeto que realmente vem do coração, vem da minha alma, poder vir aqui e compartilhar essas coisas com vocês. Então, um beijo e até a próxima!